As mutações são todo e qualquer tipo de erro, falha, dano ou alteração no funcionamento genético normal de uma célula. Isso pode acontecer de três maneiras diferentes. Pode acontecer em nível de gene, que significa na hora de duplicar, transcrever e traduzir uma proteína. Pode acontecer na hora das meioses, na hora de organizar um número de cromossomos que vai ficar em cada célula filha e dar um erro numérico. Ou ainda, a gente pode ter um outro tipo de erro, que é quando os cromossomos inteiros sofrem quebras, perdas de pedaços ou acréscimo de pedaços e a gente tem mutações na estrutura do cromossomo. Sendo assim, começamos em um pedaço de cada vez. Primeiro tipo de aberrações, ou primeiro tipo de alteração genética, primeiro tipo de mutação, as mutações gênicas. Então essas mutações ocorrem quando a sequência dos nucleotídeos de um determinado gene é alterada. Essa alteração pode acontecer de três maneiras diferentes. Ou por deleção de bases nitrogenadas, que é perder letrinhas da sequência do DNA que forma o gene. Segundo, adição de letras, que é quando tu acrescenta letras. Essas letras vão ser agregadas à sequência do gene. Ou ainda, substituição de bases. Nesse caso, a substituição de base é trocar uma letrinha por outra. É quando sai uma letra, mas entra outra no lugar. Então, esse tipo de alteração, a substituição, ela pode, de repente, ser menos nociva, por causa daquele processo que nós temos das caracterizações do código genético. Primeiro, que é universal, então vale para todo mundo. E segundo, ele é degenerado. Significa que, às vezes, aquela troca de letras que vai acontecer na substituição de bases pode acabar não tendo um resultado perceptível ou significativo. Que significa, a mutação vai estar lá, mas o resultado final, que é a proteína que vai ser sintetizada, continua sendo a mesma. Então, pode acabar acontecendo isso. Então, vamos ver um exemplinho de como que isso poderia acontecer, por exemplo, numa mutação gênica. Então, vamos lá. Seguinte, no segmento de gene ocorrer, tá? Então, nós temos um segmento de gene aqui que nós vamos ver. O que aconteceu nesse segmento? Perda do sétimo nucleotídeo, troca de adenina por timina na sexta posição e acréscimo de 3 guaninas no início do gene e 3 no final do gene. Então, essas são as mudanças. Então, a pergunta é, como vai ficar a proteína após as mutações sofridas? Então, o nosso gene está aqui, essa é a sequência de gene original, aqui está a sequência complementar do DNA, só que nós lembramos que quando a gente vai fazer aquela tradução, tem que começar obrigatoriamente com o AUG, né, na sequência do RNA mensageiro. Então, o DNA que origina o AUG tem que ser um TAC. Então, a fita codificante, nesse caso, é a fita de cima. Considerando isso, então, a primeira coisa que nós vamos fazer é saber como é que é uma proteína original. A proteína original, ela vai ter que ser transcrita, então, primeiro o DNA para RNA, então vamos transcrever para um RNA mensageiro. Sequências divididas de 3 em 3, porque é tudo intrinca, né? Tudo em códon, então eu já deixei subdividido cada um deles aqui. Então, TAC vai virar AUG, GCA vai virar CGU, CCG vai virar GGC e GAC vai virar CUG. Considerando que a gente tem essas trocas, então, agora, o que a gente faz? A gente subdivide as trincas ou códons do RNA mensageiro, que são o AUG, o CGU, o GGC e o CUG. Aí, para a gente poder saber quais são os aminoácidos codificados, em geral, as provas, as questões, elas dão isso. Mas se não, a gente tem aquela tabela de aminoácidos que é fornecido por qualquer questão ou também qualquer livro na parte, então, de codificação genética tem. Então, nessa tabela tem as informações. Não é preciso decorar, só precisa saber utilizar, né? Então, olhando nessa tabela de códons aqui para saber quais são os aminoácidos, a gente vai ter, primeiro, que o AUG codifica metionina, que o CGU codifica arginina, que o GGC codifica glicina e o CUG codifica paraleucina. Então, essa seria a sequência de proteína traduzida sem que sofresse mutações, sem sofrer alterações. Aí, o que acaba acontecendo é o seguinte, depois da gente ter os processos de mutações acontecidos, a gente vai ter basicamente o seguinte, o gene após as mutações. Então, a primeira mutação que era perda do sétimo nucleotídeo. Então, tá aqui, ó, a gente vai ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, o sétimo. Esse vai sair fora. Então, a perda é essa deleção, tu deleta, tu apaga. Segunda mutação, troca de adenina por timina na sexta posição. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Troca uma timina pela adenina que existia. Então, aqui tinha uma adenina, vai entrar uma timina no lugar. Então, substitui um pela outra. Então, é uma substituição. Então, já tivemos aqui uma deleção, uma substituição. E o próximo, acréscimo de nucleotídeos. Então, tu vai ter
3 guaninas sendo acrescidas no primeiro e 3 guaninas acrescidas no final do processo de leitura do gene. Então, o nosso gene novo vai ficar agora com a sequência GGG, TAC, CGTE, porque trocou aquele T. Depois, aquele C foi embora, então todas essas aqui serão puxadas para cá. Então vai ficar CGA, ou melhor, CGG aqui. Então, ó, primeira trinca, segunda trinca, terceira trinca, aqui vai ficar a quarta trinca. E depois A, C e G, aqui fica a próxima trinca. E aí sobra 2G lá no final, 2 guaninas. Então, a nossa sequência nova agora está aqui. GGG, TAC, GCT, CGG, A, C e G e GG. Esse aqui ainda é o nosso gene na forma de DNA. O que a gente faz agora com esse gene mutado que sofreu mutação? Vamos transcrever. Então, transcrição com mutação e tudo. Então agora, o GGG vai virar CCC, o AUG, o CGA, o GCC, diretamente aqui, o CG e CC. Então, agora esse é o nosso RNA mensageiro mutante, aquele que contém as mutações. O que a gente faz? Mais uma vez, nós vamos pegar a tabela de códons e nessa tabela de códons agora a gente vai ler quais são as sequências de letrinhas que tem correspondente aos aminoácidos. Então, a primeira coisa é, lembrem que todo o processo de codificação só começa com metionina, então tem que começar com AUG. Significa que os primeiros 3 Gs que foram agregados lá não muda nada. Então aqui não codifica nada. A codificação começa a partir do AUG. A AUG codifica metionina. Já era metionina, então não mudou nada. Segunda sequência era um CGU e virou um CGA. Como aconteceu essa troca? Pode ser que tenha trocado aqui. Só que aí nesse caso codificava a arginina, aqui codifica a arginina. Esse caso é um daqueles casos que eu falei que é a substituição de letrinhas, aqui, não vai gerar um problema. Quer dizer, tem problema, né? Porque está sofrendo a mutação, tem a mutação. Então, esse tipo de situação aqui é um tipo de caso onde a gente, por causa da degeneração do código genético, que é aquele código redundante que tem às vezes 2, 3 trincas que servem para o mesmo aminoácido, evita que um problema maior apareça no final. Então, tem mutação? Tem, porque o DNA está alterado. Então, quando acontece esse tipo de mutação, a gente chama isso aqui de mutação silenciosa. Tá? Essa mutação silenciosa que está acontecendo aqui, significa que ela está lá, mas não está tendo um resultado perceptível agora. Aí, as outras 2 sequências agora mudaram totalmente, né? Virou GCC e era G, G e C. Como mudou, aqui era glicina e passou agora para o aminoácido alanina, ou seja, trocou bastante. Ainda, na próxima sequência, nós tínhamos aqui CUG que codificava a leucina e agora virou UGC que codifica cisteína. Então vejam o seguinte, eram 1, 2, 3, 4 aminoácidos, continuam sendo 1, 2, 3, 4. Só que nesse caso aqui, dos 4 que a gente tinha, 2 foram alterados no final e 1, graças à degeneração do código genético, não sofreu alteração. Só que aí que está. Com essa alteração de 50% dos aminoácidos, é muito provável que essa proteína ela fique alterada tanto na sua estrutura quanto nos seus papéis ou funções que serão desempenhados. Sendo assim, mesmo nesse segundo aminoácido, tendo sofrido por causa da degeneração do código uma mutação silenciosa, o resto da proteína tem mutações grandes e provavelmente perceptíveis, então vai afetar diretamente a ação da proteína. Aí o que acontece com as 2 citosinas que ficaram no final? Aquela lá sobra e não vai alterar nada. Então, nesse caso, toda vez que a gente tem uma mutação gênica, vai mexer nesse processamento de leitura, transcrição e tradução do DNA na hora de fabricar uma proteína. Quase sempre o resultado disso é uma proteína incapaz de fazer suas atividades, que perde as suas funções ou que ela muda de papéis ou faz funções de forma deficitária, mas normalmente vai gerar algum tipo de problema. Esse é o primeiro tipo de mutação. O segundo tipo de mutações são as mutações numéricas, aquelas que alteram o valor normal de cromossomos de uma espécie. Lembrando, o valor normal das espécies, praticamente em todos os casos, vai ser um valor 2N, o número diploide, que a gente na verdade sabe que um N veio da mãe e um N veio do pai. Então, quando esse número 2N ele acaba mudando, isso é considerado uma aberração cromossômica ou alteração numérica. Nesse caso, então, esses erros quase sempre são formados
por erros durante as mitoses ou meioses, que são chamados principalmente então de erros nas divisões celulares, quase sempre por não disjunções nas anáfases. Então são não disjunções anafásicas, que é quando os cromossomos não se separam de maneira correta. Então, o grande diferencial é que a gente pode mexer em um ou dois cromossomos e alterar só um pouquinho a genética cromossômica da célula, ou mexer um montão. Aí, nesse caso, mexendo um monte ou mexendo pouco, os resultados vão ser bastante distintos. Sendo assim, quando a gente mexer na ploidia total da célula, no genoma completo, ou seja, no número de N que aparece na célula, se é 2N, 3N, 4N, esse caso, quando a gente mexe em bastantes cromossomos, nesse caso nós vamos ter euploidias, alterações reais, verdadeiras, em grandes quantidades na ploidia ou no genoma celular. Lembrando, o normal de uma célula é sempre 2N. Quando a gente tem o normal dessa célula, dessa espécie, que cai de 2N para N, ela está perdendo metade dos cromossomos. Que seria como dizer que na espécie humana, por exemplo, cai de 46 para 23 cromossomos, que é uma perda bem substancial. Nesse caso, quando acontece essa perda de 2N para N, a gente chama de haploidia. Passou do diploide para um haploide. Então esse processo de monoploidia, que é sair do 2N para 1N, se não for normal na espécie, no nosso caso é normal, só para formar espermatozoide e óvulo, se não, não. Então, quando não é uma coisa convencional, não é uma coisa que já se espera que aconteça, é considerado como um erro. Um segundo tipo de erro, ou segundo tipo de mutação euploide, é quando passa de 2N para 3N. Aí nesse caso vai ser uma triploidia, significa que a gente tem 50% a mais de cromossomos. Nesse caso aqui, o que acaba acontecendo é que para algumas espécies isso pode acontecer. Por exemplo, em plantas, é normal que o endosperma delas seja 3N ou mais. O endosperma, para quem não lembra o que é o recheio da semente das frutas, tá? Então, nesse caso, é normal que ele seja 3N, 4N, 5N, mas é só ali. O resto da planta é todo 2N. Então, quando ficar 3N, é considerado uma triploidia. E a triploidia ela tem um problema principalmente de divisão celular. Ela não tem como fazer uma meiose de maneira correta. Já vamos ver um exemplo disso. E quando a gente passar de 4N para mais, aí pode até chamar de tetraploide, de pentaploide, hexaploide, heptaploide, mas o normal é dizer que 4N ou mais é poliploidia, que é o caso onde é que junta vários genomas. Esses mecanismos de poliploidia às vezes são criados de forma forçosa, assim, né, em laboratórios, pelos cientistas para tentar fazer experimentos de divisão celular. Mas, em geral, na natureza, se isso acontecer, ou é uma parte do ser vivo, ou parte do seu ciclo de vida, ou então é considerado como uma mutação mesmo. Em animais, isso quase sempre não vai dar certo, tá? É um indivíduo que acaba podendo fazer mitoses, mas nunca vai fazer meioses, o que vai levar ele a ser estéril. Um exemplo simples, então, de uma mutação euploide. Suponhamos que nós temos uma célula 2N igual a 6. Então, a primeira coisa nesses casos é identificar quanto vale 1N. Então, se 2N vale 6, então a gente vai fazer aqui N igual a 6, aí passo o 2 dividindo, vai ser 6 dividido por 2, 1N vai valer 3. Se 1N vale 3, quando ela sofrer uma triploidia, quando passar para 3N, é 3 vezes 3. Então o número total de cromossomos vai ser 9. Quando acontecer essa triploidia, vamos comparar como é que fica uma célula normal e uma alterada. A normal, quando está fazendo a metáfase da meiose, tá? A primeira meiose, meiose 1, o que acaba acontecendo é que os cromossomos ficam pareados no meio da célula, então está tudo bonitinho. Só que eles têm que ser separados ao meio, têm que ser repartidos ao meio. Quando acontecer essa separação, o que acaba acontecendo é que eles teriam que se repartir aqui, ficando 3 para um lado e 3 para o outro. Beleza? Ia funcionar perfeito, com uma célula 2N igual a 6. Se acontecer isso aqui, ela divide de forma igual para os dois lados, é isso que a gente quer, que as células filhas sempre se dividam de maneira igual. Então, quando a gente tem esse processo de triploidia e agora tem 9, significa que em cada par de cromossomos a gente acrescentou um cromossomo, então tem um no primeiro, um no segundo, um no terceiro par. Qual que está sendo acrescentado e aonde está sendo acrescentado a gente não sabe. Sabe que tem um a mais em cada um. Só que agora o problema é como é que eu vou dividir esses aqui ao meio? Como é que eu vou dividir 9 por 2 e vai dar um número exato de cromossomos? Então, o que acaba acontecendo é que essa divisão vai acabar ficando errada. E como ela vai ficar errada, em geral isso aqui aborta e não tem a formação de gametas corretos. Por isso que no caso dos animais é muito difícil que um tipo de célula assim consiga fazer uma divisão de maneira correta.
Então, em geral, essas não vão para frente no caso dos animais. Então, a triploidia, a gente vai acrescentar ou agregar um cromossomo em cada par. Então, aumenta um monte. Em humanos, seria como se do 2N que nós temos, que é 46 cromossomos, passasse para 69 cromossomos, ou seja, um montão de cromossomo a mais, um em cada par, é muito cromossomo. Por isso que a gente acaba tendo problemas. Então, nesse caso, a triploidia triplica o valor do N, certo? Agora, vamos comparar isso aqui, que são as euploidias, as alterações mais graves, com alterações mais suaves, mais leves e mais comuns, que são aquelas que, de repente, o indivíduo até sobrevive, mas vai ter uma falha, que é o que a gente chama normalmente de síndromes. Então, no primeiro caso, que nós vamos ter das aneuploidias, as aneuploidias são aquelas que não sofreram alteração no genoma completo. Agrega um ou dois, ou perde um ou dois cromossomos. Então, nesse caso, é pouca mudança perto do todo. No nosso caso, uma aneuploidia pode aumentar um, diminuir um, aumentar dois, diminuir dois. Então, dentro de 46, diminuir ou aumentar um, de repente, garante que o ser vivo sobrevive. Talvez vai ter defeito, o que é bem provável. Mas, nesses casos, os defeitos eles não são tão severos a ponto do indivíduo morrer. Então, depende do que está sendo perdido. Então, exemplos simples. Quando a gente tem o 2N mais um, quando ganha um, esse processo, essa mutação é chamada de trissomia. Aí a trissomia é uma trinca, não são todos em trinca, é um de todas. No nosso caso, a gente tem 46 cromossomos divididos em 23 pares. Então, se tiver uma trissomia, que é agregar um, em um dos 23 pares tem uma trinca. Algum deles está com trinca em vez de estar em dupla, certo? Então, trissomia. Aí nós vamos, quando tem dois cromossomos a mais, a gente chama de tetrassomia. Quando a gente tem um cromossomo a menos, quando perde um cromossomo, a gente vai ter uma monossomia. E quando a gente perde dois cromossomos, uma nulissomia. Em geral, os casos mais comuns que a gente vai ter que sobrevivem são as trissomias e as monossomias em humanos. É o que a gente conhece mais e que tem mais exemplos com frequência cobrados. Aí, nesse caso, vamos pegar um exemplinho similar ao primeiro para poder fazer uma comparação melhor, que é o seguinte. Quando a gente tem agora uma célula 2N igual a 6, está aqui a mesma célulinha que estava ali, é a célula corretinha, né? É aquela que na hora de fazer a divisão, ela divide exatamente ao meio, o que dá tudo certo. Agora, quando a gente vai pegar essa célula que tem uma trissomia e não uma triploidia. Lembrem, triploidia, todos os pares ganham um cromossomo a mais. Trissomia, um de todos os pares ganha um cromossomo a mais. Então, nesse caso, vai ficar 2N mais 1. Então, o indivíduo, em vez de ter 6, ele vai ter mais 1, 7. Então, o total de cromossomos para ele agora é 7 cromossomos. Aonde vai parar esse 7? No primeiro, no segundo, no terceiro par? A gente não sabe. Então, às vezes, o problema fornece isso para a gente descobre. O que a gente sabe quando é 2N mais 1 é que tem um a mais. Então, quando acontecer isso aqui, suponhamos que nós temos esse 1 agregado lá no final do último par. O que vai acabar acontecendo aqui? Aqui divide ao meio, divide com 2 para um lado e 1 para o outro. Então, o que tu vai ter é uma célula que vai ficar com 3 e outra que vai ficar com 4 cromossomos. Ou seja, aqui o procedimento não vai ficar igual. Porque aqui tu vai ter uma célula com 1N e lá uma com 1N mais aquele 1. E da onde veio esse 1? Normalmente uma não disjunção anafásica. Vamos pegar um exemplo simples para a gente entender como é que acontece para a gente. Por isso que isso aqui dá errado. Vai formar gametas defeituosos que vai ter filhos defeituosos. Então, se a gente pegar um homem que está fazendo uma meiose para formar seu espermatozoide, suponhamos que esse homem tem X e Y e vai separar esse par para fabricar seus espermatozoides. Então, ele separa na meiose 1 o X do Y e na meiose 2 vamos supor que esse homem errou aqui e ele não separou os X e ficou com uma célula com 2X e outro ficou com 0. Então aqui nós vamos ter um espermatozoide que carrega 2X e aqui um espermatozoide que não carrega nada, que carrega 0. Então aqui 2 espermatozoides normais. Sendo assim, se esses 2X do pai juntarem com um X que vem da mãe, nós vamos ter uma síndrome genética que forma 3 cromossomos X do par sexual. Se acontecer isso aí, vira uma síndrome desse tipo, superfêmea ou triplo X, que é quando junta no par sexual 3 cromossomos X. Então o pai pode ser responsável por isso. Poderia ter sido a mãe que fez isso? Poderia. Então cuidado, porque às vezes o problema pode vir do pai e da mãe, quase sempre. E eventualmente é só do pai ou só da mãe. Então muita atenção naquilo que o problema está falando. Além disso,
tá? Que a gente vê que forma esses tipos de problemas, existem, obviamente, casos mais populares, casos mais comuns. Então, os casos mais comuns em humanos vão ser dois. As trissomias, que é quando é 2N mais 1, e as monossomias, que é quando é um cromossomo a menos, 2N menos 1. Então, os casos mais clássicos e comuns das trissomias, que é indivíduos que, no nosso caso, humanos, vão ficar com 47 cromossomos, são, primeiro, aquelas trissomias autossômicas, aquelas que acontecem nos cromossomos gerais, não aqueles que definem características sexuais. Então, nesse caso, 45 autossomos mais XX, o XX está normal, então seria uma mulher normal se dependesse do XX. Mas tem um cromossomo mais nos autossomos, então aqui está o problema. Ou 45 autossomos mais XY. XY tá beleza, tá normal, mas 45 não tá, porque não pode ser um número ímpar. O 2N tem que ser sempre um número par. Então, o que acaba acontecendo aqui é que esse 45º é aquele 1 a mais. A gente não sabe quem é e muito menos onde ele está. Então, quando ele tem uma trissomia com 45, normalmente eles colocam isso aqui, ó, mais 21 do lado, assim, para dizer, ó, esse cromossomo a mais ele está no par 21. Então, tem 1 a mais no 21. Ou 1 a mais no par número 18, ou 1 a mais no par número 13. Quando tem 1 a mais no par número 21, é o caso mais clássico, que é a síndrome de Down. Esse caso da síndrome de Down, em geral, são crianças que vão ter estatura mediana para baixa, indivíduos de corpo abaulado, o olho mais puxadinho assim, né? A gente vai ter uma linha única na palma da mão, que é a prega simiesca, o lobo da orelha é colado, a área de implantação capilar é menor, normalmente as falanges são mais curtas e dá a ideia de que uma mãozinha é menorzinha, o aparelho reprodutor, por causa desse mecanismo aqui, vai acabar tendo problemas de formar gametas, então praticamente todo mundo tem atrofia do aparelho reprodutor, né? Testículos e ovários não funcionam, então a língua normalmente ela é mais grossa, músculo maior, mais dura e as pessoas têm dificuldade de articular a fala. Problemas cardíacos é uma coisa bastante comum, e aí a questão do problema mental é muito variável, tem gente que não tem, tem gente que tem gente que tem bem severo, então isso é variável. Tá? Segundo tipo de síndrome, chamado síndrome de Edwards, é quando a gente tem a trissomia no par número 18. Quando acontecer isso aqui, o par 18, ele acaba ficando com cromossomo a mais, e aí juntamente, assim como a síndrome de Patot, geram problemas bem severos. Em geral, Edwards e Patot levam os indivíduos à morte muito jovens, assim, crianças bem jovens, até 2, 3 anos, em geral morrem porque são problemas de ordem encefálica, problemas na formação da boca, formação do coração, problemas na formação da coluna. Então, em geral, são crianças que têm um acúmulo de problemas bem severo e aí a probabilidade de mortalidade aumenta muito. Então, em geral, não tem pessoas que vão viver muito tempo com essas duas outras síndromes aqui. Então, essas são síndromes comuns, só que são síndromes, né, principalmente em caráter assim, de cromossomos autossômicos. São características gerais, que significa que o número de mulheres e o número de homens que podem ter essas duas síndromes aqui, essas 3 síndromes, é meio parelho, meio igual, não tem grandes diferenças. Até porque não se trata de cromossomos X e Y. Mas nós temos algumas trissomias que são só dos cromossomos sexuais. Aí é só para mulher ou é só para homem. Então o primeiro tipo, que é quando a gente tem um erro que gera um indivíduo que tem XX e Y. Está aqui a trinca, está aqui o cromossomo a mais, a trissomia está no 23º. Nesse caso, quando acontecer isso aqui, em geral o problema pode ser da mãe ou do pai, mas em geral foi na formação dos gametas mesmo. Sendo assim, a gente não tem certeza se esse indivíduo aqui era para ser um indivíduo XX ou se era para ser um XY. Como a gente não tem certeza, então a gente não tem como pré-definir de onde veio o problema. Sendo assim, esse embrião também vai ter dificuldade de entender e ele vai acabar formando um indivíduo que, por causa da presença do cromossomo Y, é homem, tá? É de sexo masculino, tem uma síndrome chamada síndrome de Klinefelter. Mas nós sabemos que os homens normais eles devem ter um cromossomo X e um Y. O que ele faz com esse segundo X? Vai fazer a mesma coisa que as mulheres, pelo fato de terem 2 X, fazem. Condensa e compacta um, transformando em cromatina sexual. Isso não é normal em homens que têm cariótipo cromossômico normal, que tem o conjunto de cromossomos normais. Isso é só para homens que têm cromossomo X a mais no par sexual. Então, é um homem com cromatina sexual, tá? Uma cromatina sexual nesse homem aqui por causa desse cromossomo X a mais. Então, essa é uma síndrome que vai dar no 23º par, chamada síndrome de Klinefelter. O outro tipo de síndrome é quando a gente vai somar 3 cromossomos X.
Pode ter vindo do pai, pode ter vindo da mãe o erro. Só que como é só cromossomo X, agora é só características femininas. Então, é um indivíduo obrigatoriamente que é mulher. Só que aí é novo. Como ela já tem 3X, ela usa um, que nem os homens usam, e os outros 2 ela atrofia. Então, vai ter um cromossomo X e 2 bolinhas que são a cromatina sexual. Então, ela forma uma cromatina daqui, uma cromatina daqui. Então, naquele primeiro caso, uma cromatina sexual. Aqui nesse segundo caso, 2 cromatinas sexuais. Essa mulher é portadora de uma síndrome chamada superfêmea ou triplo X, que tem 2 cromatinas sexuais. Pode ter problemas físicos? Pode, mas os problemas normalmente vão ser de ordem assim reprodutiva, né? Não vai ter filho e tal, e normalmente características mais suaves. Tem casos mais severos, mas em geral não, certo? Aí, no terceiro caso, que é quando a gente vai ter XYY. Como a mãe nunca pode mandar cromossomo Y aqui, de certeza o erro foi no pai. Na hora desses 2 cromossomos se separarem, provavelmente os 2 ficaram juntos e aí a outra célula ficou com 0. Aí que acaba acontecendo de forma espermatozoide, sem cromossomos que definem sexo e outra com os 2. Então aqui, de certeza, é problema no pai. No caso dessa síndrome é chamada supermacho ou síndrome do duplo Y. Já fizeram vários estudos, especialmente dentro de presídios, e se chegou à conclusão que muitos dos homens que estão nos presídios e que apresentam um grau de agressividade e violência maior, normalmente muitos deles eles são indivíduos portadores dessa síndrome aqui. Esse homem, ele tem um X e 2 Y. Então, por causa dele não ter cromossomos X a mais, ele não tem cromatinas sexuais. O normal para os homens é não ter, certo? Quando o homem tem cromatina sexual, tem X a mais sobrando. Então, ainda, quando a gente tem todas essas características, em todos os casos tinha um cromossomo a mais. Mas e agora se a gente tiver cromossomo a menos? Então, quando tem a menos, a gente vai ter 45 em vez de ter 46, e aí esse problema se chama monossomia. A monossomia mais famosa, mais clássica que nós temos, é a monossomia que vai fazer com que a mulher, porque perde um cromossomo que é o X ou o Y e sobra o X. Então, sempre vai ser mulher que não tem Y do lado. Não daria para ficar com Y0 porque o X é indispensável. O Y, se ficar sem, até sobrevive, com defeitos, mas sobrevive. Agora o Y nunca pode ficar sozinho. Então, X0 dá certo. Nesse caso, não é a mesma coisa que aquele sistema de reprodução X0. Por quê? Porque nesse caso, a gente deveria ter ou XX ou XY. Em humanos não é normal ter X0. Então, o par autossômico está normal, só que o par sexual está faltando. Então, é uma mulher, porque só tem X e não tem Y, que tem uma síndrome chamada síndrome de Turner. Essa mulher, como ela não tem o segundo X, ela não tem cromatina sexual. Então, isso é uma anomalia em mulheres. Essa mulher que tem Turner normalmente tem retardo de crescimento e desenvolvimento físico, retardo mental de médio a grave, vai ter problemas reprodutivos por causa da falta desse cromossomo, vai ser uma mulher que tem o corpo abaulado, normalmente o osso do peito é saliente, assim, é saltado para fora, e tem o peito em forma de um escudo, tem problemas aórticos, né, formação da aorta, que é o vaso sanguíneo do coração. Essa mulher também pode ter normalmente problemas na pele, a pele pode ter todo um monte de manchinha chamada de nevos. Então, ainda, essa mulher é comum que ela tenha o pescoço alado. Essa é uma das características mais marcantes para essa pessoa, porque desde bebê, quando virar o rosto para o lado, a pele do pescoço assim espicha até a ponta do ombro e forma uma aba assim de pele dobrada. Isso se chama pescoço alado, é como se fosse uma expansão de pele crescida na lateral. Nesses casos, então, todos eles são características por falta ou acréscimo de cromossomos, mas é sempre um a mais ou um a menos, que é o que caracteriza principalmente as síndromes aneuploides, que é pouco cromossomo faltando. Esses tipos de mecanismos, todos eles afetam o número geral de cromossomos. Essa é a segunda mutação, a mutação numérica. O último tipo de mutação, então, são as mutações estruturais, aquelas que mexem na configuração do cromossomo como um todo, não no número dele e nem só na sequência de nucleotídeos, quebra um fragmento inteiro do cromossomo e mexe na posição deles. Por exemplo, esse tipo de problema, tá? Acontece em especial associado a problemas durante a intérfase. Quando acontece isso, normalmente é no período G1, no S, no G2, quando a gente tem então duplicação, transcrição e algumas estruturas dos cromossomos vão se mexer. Aí, a partir do momento que eles começam a
condensar para poder entrar durante a divisão celular, pode acontecer algum erro. Nesses casos, vamos pegar, por exemplo, como exemplo principal, esse cromossomo aqui, que tem as informações A, B, C e D, então 4 genes, estão dispostos nessa formação como um cromossomo normal. Esse é o nosso cromossomo de referência. Então, se a gente pegar esse cromossomo e for analisar e usar ele como um método de comparação, ele é o nosso referencial, o primeiro tipo de erro que pode acontecer são as deleções ou deficiências. Nesse caso, deletar, que significa apagar, acontece quando a gente tem a perda de um fragmento. Só que tu não pode descobrir para onde foi parar esse pedaço. E aí sim é uma deleção. Então a perda pode significar a perda de um funcionamento de uma parte do teu corpo. Então, nesse caso, se a gente tem agora o cromossomo com o pedaço A, o C e o D, cadê o B? Se ele foi perdido, se ele está fora, então esse B foi deletado. Então aquela função B não funciona mais. Então isso é um processo de deleção. Pode significar a perda de um ou vários pedaços genéticos. Aqui eu fiz como se fosse só um gene, mas se forem pedaços grandes deletados, tu pode ter várias e várias atividades celulares que deixam de ser realizadas. E isso, dependendo do caso, pode significar a morte do indivíduo. Por isso que é sério. Segundo tipo de mecanismo, segundo tipo de mutação, que são as mutações estruturais por translocação. Vamos supor, por exemplo, que esse B saiu daqui, mas ele não foi embora, ele só se recolocou. Isso acontece porque às vezes tem afinidades químicas entre as moléculas e elas podem se grudar em outros pedaços, ou em pares de cromossomos que estão próximos, ou até dentro do próprio par, colar em outro lugar que não é o certo. E aí, o cromossomo, ele pode simplesmente fazer o seguinte, o B sai daqui, que estava lá, né? E aí migra para o final e liga lá depois do D. Ou seja, ele mudou de posição, então houve a translocação, que significa um reposicionamento. Poderia ser dentro do próprio cromossomo, poderia ser dentro do próprio par, para o vizinho do par, né? Ou ainda para um outro par que estivesse próximo. Então, a translocação significa mudar o gene de posição. E ainda, a gente pode ter mais um tipo de estrutura que, em vez de perder pedaço ou mudar ele de posição, a gente pode copiar várias vezes o mesmo. E aí a gente tem um processo chamado duplicação, que é quando os genes ou pedaços inteiros de cromossomo são copiados várias vezes. Quase sempre vai estar relacionado em problemas na cópia que a DNA polimerase faz, que é aquela enzima que funciona lá durante a fase S da intérfase. Nesse caso, então, o fenômeno da duplicação copia várias vezes o mesmo gene. Baseado nessa ideia, dá para a gente usar enzimas especializadas para copiar realmente de propósito genes que a gente queira e aí sintetizar pedaços genéticos e utilizar na engenharia genética. Mas, se a célula fizer por conta própria, aí nesse caso para nós é uma mutação. E aí, quando a gente tem, agora em vez do B sendo perdido ou trocado de lugar, ele é copiado mais de uma vez, o C e o D também são copiados 2 vezes. Esses fenômenos, então, quando copia mais de um pedaço ou copia o mesmo pedaço mais de uma vez, é um processo de duplicação. São fragmentos do cromossomo copiados várias vezes. É erro na hora da duplicação. E o último tipo de mecanismo que nós podemos ter estrutural de mutação é o mecanismo chamado de inversão. Normalmente, durante a espiralização dos cromossomos, pode acontecer esse fenômeno. Se acontecer isso aí, o cromossomo tem que fazer um giro, certeza, de 180 graus e reposicionar as informações genéticas. Então, imaginem que nós temos aqui o A, B, C e D na ordem normal. Se acontecer essa mutação, ele vai sofrer uma quebra. Por exemplo, poderia ser o A e o B trocando de posição, mas eu fiz aqui entre o B e o C, né? No entorno do centrômero. Quando acontece isso, o B e o C sofrem uma quebra, fazem esse giro de 180 graus e se religam, se recolocam, se grudam de novo, só que agora em posição invertida, nesse giro de 180 graus. Então fica A, C, B e D. Qual é o problema disso? O problema é que nesse caso, aqui ó, vai estar o par dele, que é o homólogo dele, que ainda continua com as informações A, B, C e D. Só que agora tem um problema, o C com o C não funciona igual, o B com o C também não funciona igual. Então, se B e C não estão formando o parzinho que deveria formar, essas duas informações, B e C, são perdidas. E todas as outras que estiverem no meio desse intervalo. Então, esse que é o grande problema. Todas essas atividades que ficam contidas ali, todas elas são perdidas. Só que alguém pode perguntar, tá, mas por que esse negócio se quebra? Por que esse negócio deleta? Ou por que aqui transloca? Ou por que lá nos números dá erro? Bom, existem mecanismos que levam aos erros genéticos. Esses erros genéticos, na forma gênica, na forma numérica ou na forma estrutural, tem sempre algum agente que interfere nisso. Então, esses são chamados de agentes mutagênicos.
Esses agentes mutagênicos, ou os indutores de mutação, podem ser agentes físicos, como radiação de Césio-137, do urânio, ou de repente radiação solar, a luz do sol, né, que vem e interfere na nossa genética. Pode ser? Pode. Isso causa câncer de pele? Pode. Então, nesse caso, é um fator mutagênico. Segundo, fatores químicos, como agrotóxicos, tipo o DDT, por exemplo, que é um super famoso. Essas substâncias elas têm afinidade química com nossos genes e acabam causando interferências lá dentro. Outro exemplo, gás mostarda, agente laranja, que foram usados nas guerras. Ou ainda também a gente teve outros tipos de compostos químicos, como por exemplo, remédios que foram utilizados no Brasil mesmo, nos anos 80, para inibir sintomas da gravidez e causavam mutação. Então, tem vários tipos de situações que podem levar a problemas. Os agrotóxicos estão hoje, para nós, na situação cotidiana atual, entre os principais elementos. E aí, o último tipo de fator mutagênico, que tem muito a ver com a biologia, que é os fatores biológicos. Vírus, que é uma coisa que está muito na moda, ele pode entrar nas células para fazer um ciclo lisogênico, que mexe na genética celular e causar uma mutação sem querer. Ou ainda podemos ter idade celular avançada, que significa células que estão muito velhas e que elas vão ter dificuldade de fazer uma mitose ou uma meiose de maneira correta. E aí criam lá nas anáfases erros. Então, por isso que normalmente a gente ouve falar que pais, mãe e pai muito velhos, né, assim, acima de 35 ou 38 anos, têm maior probabilidade ou propensão de desenvolver filhos que possam vir a ter problemas genéticos. É principalmente em função da célula ser velha demais e ter maior probabilidade de processar as meioses com erros, gerando células filhas defeituosas. Então, independente de qual venha a ser esse problema genético que está sendo causado e por que isso está acontecendo, a mutação é um fenômeno que acontece diariamente. Algumas mutações são silenciosas, algumas geram defeitos tão grandes que o indivíduo morre e a gente nem fica sabendo, em especial quando se trata de micro-organismo. Mas, quando uma mutação acontece e o indivíduo não morre, ele sobrevive e às vezes ele pode se transformar por causa disso, melhor em relação aos demais do grupo, aí nós temos um processo que inicia o que nós conhecemos como evolução, que significa indivíduos diferentes dentro do grupo. Se esses indivíduos eles têm, por causa dessa mutação, uma vantagem em relação aos outros, significa a população toda vai começar a sofrer alterações e o grupo todo pode mudar ao longo das gerações. Significa o grupo muda, então o grupo evolui. Então mutação é um fenômeno que vai acontecer. De preferência que não aconteça, mas se acontecer, ele introduz variabilidade genética no grupo. E aí o que ele está colocando no grupo aí que nós não sabemos se vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas é um dos indutores de processos evolutivos. E isso a gente estuda dentro da parte de evolução.